Esse vídeo é para você que gosta de um bom livro, para você descobrir quem é o vilão no final, quem foi que causou todas as tramóias na história que a gente fica confuso, a gente pensa que é um personagem, depois a gente pensa que é outro, às vezes é enganado, às vezes a gente já acerta o final. Então é sobre isso o vídeo de hoje, porque eu estava pensando aqui, eu estava organizando algumas coisas na minha estante, e aí eu estava observando esse primeiro livro que eu vou falar para vocês, que é Vilão, que é exatamente sobre isso. Eu lembro quando eu li esse livro, eu fiquei meio assim, sem saber quem era quem na verdade, quem que ia fazer o mal, quem estava fazendo o mal nessa história. Esse livrinho que é Vilão da Victoria Schwab, inclusive eu gostei muito desse livro, é uma história de 2 pessoas que você fica um pouco desconfiado, pensando quem é o que tá fazendo mal ali para o outro. Porque são 2 pessoas, são 2 amigos de faculdade que por motivos de um segredo aí que eles fizeram para o TCC da faculdade, eles acabaram virando inimigos aí por conta de terem descoberto, por causa do TCC, um fenômeno aí do pós-morte, quando a pessoa ela morre, ela assim, quando a pessoa sofre de uma parada cardíaca, e aí ela meio que tem aquela experiência pós-morte, algo parecido assim. Eles descobriram através desse estudo que eles fizeram, que uma pessoa passando por isso em determinada situação ali e condições, ela volta da morte, né, depois de ser reanimada pelos médicos, ela volta com algum tipo de superpoder. Isso é muito louco. E aí, o que acontece? Eles decidem fazer um deles decide, logo no início da história, decide experimentar isso, passar por isso, né, porque eles precisavam provar isso na apresentação do TCC deles. E aí passa por essa experiência, só que a pessoa um deles volta meio não muito bem das ideias. A história vai se desenvolvendo nisso e depois você vai vendo que eles, no meio dessa rivalidade, você fica pensando quem é o vilão nessa história, quem é o ruim. Fica um pouco essa interrogaçãozinha na cabeça e eu achei muito legal, muito criativa essa história. Teve gente que não gostou, mas eu gostei muito. Então esse livro foi o que me deu a ideia de gravar esse vídeo aqui para você hoje. Vamos para um outro um pouco mais fantasioso, folclórico. Não é bem folclórico, mas é um puxado um pouquinho pro terror, mas você também fica durante a história tentando entender quem é que está causando todo aquele fervor, aquele terror numa cidade pequena. Esse livro é A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Não pode faltar Stephen King aqui, você já notou. E essa história aqui é bem pequenininha, tá bom? É um livro muito pequenininho. Eu falo de vez em quando sobre ele nos meus vídeos. Então, se você acompanha aqui com frequência o canal, você deve ter visto que eu já falei desse livro aqui. A história se passa numa cidade pequena, onde existe um lobisomem à solta ali, matando algumas pessoas. Toda vez que é lua cheia, uma vítima aparece. A história vai acontecendo ao longo do ano, e aí a gente vê aqui um calendáriozinho, ó, não sei se dá para mostrar. A cada capítulo é um mês do ano. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá vendo? Cada capítulo é um mês, uma vítima, e aí a gente vai acompanhando essa história aí e tentando descobrir quem é o lobisomem dessa cidade, quem é que tá matando todas as pessoas e causando medo nas velhinhas, nas crianças, em todo mundo ali. É muito legal esse livro. Eu nunca tinha lido esse livro do Stephen King e também pouco conhecia. Eu conhecia talvez só pelo nome, não sabia nem exatamente sobre o que se tratava. Mas depois que eu li no Halloween do ano passado, eu gostei demais. É um livro tão pequenininho, gente. Eu li em um dia. Ele é todo ilustrado também, olha. Ele é todo ilustrado. Eu comprei numa mega de uma promoção. Paguei acho que R$ 22, R$ 23, capa dura. Belíssimo esse livro. Então, assim, é uma boa pedida para você ler rapidinho. O Halloween tá chegando, talvez você possa anotar aí nos seus desejos de leituras para o Halloween, que é muito bom, que você lê bem rapidinho e tem aquela vibe que você fica: quem será que tá fazendo isso? Quem é o lobisomem que tá fazendo isso tudo? E existe uma surpresa aí. Eu gostei. Como se fôssemos vilões da M.L. Real. Esse livro, ele bombou bastante em 2022, tanto que eu li ele logo quando saiu, porque tava todo mundo falando e falando que era muito legal e era um Dark Academia, e eu ainda estava um pouco por fora do tema Dark Academia, do estilo de leitura que é o Dark Academia. Eu falei, bom, quero conhecer, quero saber mais sobre essa história e também sobre esse estilo, que é muito interessante. Inclusive, tem vídeo aqui mostrando eu descobrindo um pouco o que é Dark Academia. Vou deixar aqui
nas descrições aqui embaixo para você saber. Mas esse livro, ele superou as minhas expectativas, porque eu estava meio assim, eu falei: não sei se é interessante, né". Porque é uma pegada meio Sociedade dos Poetas Mortos, sabe, com uma vibe mais obscura, porque tem um assassinato e tudo e tal. É basicamente isso. E conta a história de uns jovens estudantes de teatro da faculdade, eles moram ali na faculdade, e aí eles são bem unidos e tudo e tal, e eles têm uma apresentação para fazer na faculdade, que é uma peça de Shakespeare. Então eles estão ensaiando pra caramba aquilo ali, eles estão vivendo muito aquilo, tomando pra si, pra vida, a história de Shakespeare. Só que eles levam demais a sério pra vida toda essa história, eles encarnam demais o personagem. E aí um deles acaba sendo assassinado. Só que aí, a pegada desse livro não é exatamente sobre quem é que foi que fez isso, porque nas primeiras páginas a gente basicamente sabe. O interessante é as motivações daquilo, por que foi que isso aconteceu, uma vez que quem conta a história no início é o próprio assassino. E aí você fica um pouco assim: "Ué, mas não parece que foi ele". Enfim, vou deixar para você aí essa interrogaçãozinha, talvez você se interesse. Não é um livro muito adulto, é um livro jovial, assim, de uma galera que acabou de entrar na faculdade. Mas eu gostei, foi uma leitura gostosa. Não posso deixar de mencionar aqui um que foi amado e odiado por muitos ano passado, que foi um grande lançamento em 2023, que foi A Empregada, da Freida McFadden. Esse livrinho aqui, gente, causou muito, porque logo quando saiu, lá fora, muitas pessoas já tinham lido e dado várias notas, falaram que era um livro muito bom, muita gente estava dando 5 estrelas. Quando chegou aqui no Brasil, já chegou com esse hype, a galera já queria ler, já queria saber do que é que realmente se tratava. Decepcionou algumas pessoas, já vou dizer de antemão, não decepcionou a mim, de jeito nenhum, de verdade. Eu gostei muito. Foi um livro, para mim, foi um dos melhores livros do ano passado. Não é um livro genial, já falo para você de antemão. Não é um livro genial. Mas ele tem aquela receitinha básica para segurar você aí na leitura, o que é muito interessante. Eu gosto desse tipo de leitura, sabe? De que não importa o que é que está acontecendo, ou não importa como é a escrita do autor, mas sim como ele tem a magicazinha de segurar você até o final, para você tentar saber o que é que aconteceu, quem foi que causou tudo. Então, assim, por isso que eu dei 5 estrelas, pelo poder que a Freida McFadden teve de me segurar bastante na leitura. E eu li compulsivamente, sério. Eu lembro que eu li na minha viagem, eu acho que eu fui para um festival de música em São Paulo, acho que foi o The Town. Gente, eu li a viagem inteira, sabe? Na ida e na volta, eu devorei esse livro e foi uma ótima experiência. Você lê muito rápido as páginas, não é uma leitura difícil e valeu muito a pena pra mim no ano passado. Só que aí eu tô falando pra caramba, né, desse livro, mas não tô falando nem do que se trata. Talvez você que não conheça esse livro não sabe do que se trata. Mas aqui vai contar a história de uma moça que ela acabou de sair da prisão. Ela foi presa por 10 anos, acho que foram 10 anos. E aí ela tá saindo e tá entrando no meio da sociedade, ela tá precisando de um emprego e tem toda aquela dificuldade, né. Então ela consegue um emprego como empregada na casa de uma família rica, um casal com filhos aparentemente, assim, todo mundo feliz, né. E aí ela vai para essa casa trabalhar e conhecer melhor também aquela famíliazinha ali, que no início trata muito bem, a patroa trata ela maravilhosamente bem, só que depois começa a tratar ela muito mal, e aí tudo começa a ir ladeira abaixo. Vive numa situação muito, assim, de muito ódio, tanto nela, a gente que fica lendo essa história, tá. É quase que uma Avenida Brasil, sabe, a patroa é tipo a Carminha, mais ou menos, daquele estilo. Se você assistiu Avenida Brasil, você sabe do que eu tô falando. E aí você começa a ficar com muita raiva de tudo ali, de tudo, da patroa, você começa a ficar com raiva até da própria garota empregada. No decorrer da história, você começa a ficar assim: "Gente, espera aí, será que essa empregada não é vilã mesmo? Será que ela não é errada mesmo na história?" Vale muito a pena. Já esse aqui eu dispenso apresentações, porque A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, ele também explodiu bastante em 2022 ou 21, não lembro, mas eu fui ler só no ano passado e também me surpreendeu bastante, gostei muito, e teve aquela pegada de você tentar entender o que é que estava acontecendo ali. O que é que exatamente aconteceu naquela situação da história, e que fim levou, e se existe um vilão, quem é o vilão daquela história. Conta a história de uma moça que ela surtou um belo dia e matou o marido dela, deu vários tiros na cara do marido dela, e aí ela foi presa, e depois ela foi para uma clínica psiquiátrica e foi viver ali.
Só que ela não fala nada do que aconteceu, ela não diz as motivações dela, nem como aconteceu, nem porquê. Ela fica totalmente muda, por isso que é paciente silenciosa. E aí a história vai se desenrolando aí com acho que o psicólogo dela, que também tá nessa aí pra tentar desvendar o que foi que aconteceu em toda essa história. Então, é uma leitura muito boa, umas motivações meio loucas, mas também você fica naquela vibe, quem será que tá por trás disso? Será que ela realmente foi uma desgraçada? Será que foi ela mesma que cometeu isso? Por que que ela fez isso? Sabe? Coisas assim. Então, é uma leitura que vale a pena. Se você gosta desse tipo de leitura, vai pra cima mesmo. Por último, vamos de Uma Família Feliz, do Rafael Montes, uma leitura que eu fiz esse ano e que também dividiu opiniões, porque para algumas pessoas tanto faz, tanto fez a história. Teve gente que não curtiu muito, teve gente que gostou. Eu, particularmente, gostei, porque, como eu falei, igual a Freida McFadden fez com a empregada, o Rafael Montes também conseguiu segurar bastante a gente na leitura, porque é muito fluida, muito rápido, as coisas acontecem. E aqui tem mais um mistériozinho, porque você fica com raiva de alguns personagens, mas você também fica tentando entender o que é que tá acontecendo desde o início, porque logo no primeiro capítulo, no prólogo, eu acho, já entrega o final. Você já leva de cara o final da história, o que é bem louco, né? Mas é uma receita muito boa para segurar aí o leitor. E é exatamente isso que acontece. Você já recebe aquela informação, a descrição toda do final da história, e você começa a entender por que que teve aquele final da história. Que é basicamente a mãe lá que pega a filha, revoltada da vida. Dá pra ver que pela descrição ela está muito puta da vida, muito revoltada, nervosa. Algo muito sério aconteceu. Ela tá machucada, ela pega a menina, bota dentro do carro, e aí ela enterra uma outra menina, que basicamente é a irmã, acho que é a irmã gêmea, se não me engano, e aí ela foge com a que sobreviveu. Então você fica assim, mano, a mãe acabou de enterrar uma criança. Aí você quer saber o que é que exatamente aconteceu, por que que ela fez isso, quais foram as motivações dela. Isso não é spoiler não, tá? Nas primeiras páginas que tem isso. Vale muito a pena se você gosta desse tipo de leitura. Então é isso, esses foram as indicações de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. O vídeo de hoje foi bem pequenininho, vocês devem ter notado, né? Eu notei que vocês gostam muito de vídeos com listas e dicas de livros, né? Então, se vocês gostam, já deixa o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Vou deixar também aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links muito interessantes para você, se você se interessar. A gente tem um grupo no Telegram, que é um clube do livro que a gente tem lá, que a gente tá tendo leituras até dezembro. Tem também o link no podcast, se você gosta de podcast, também tem um link aqui. E as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, você vai ser muito bem-vindo. Agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!